ter um animal de estimação em casa e cuidar bem dele é proporcionar tanto bem para o animal como para as pessoas, porque a gente fala sobre o respeito, a proteção, a gente passa valores para os nossos filhos. Então, além de cuidar da higiene, alimentação, aquela correria toda, nós recebemos muito carinho. O carinho também nós devemos oferecer para os animais, porque é imprescindível para que o animal se torne de fato um companheiro de todas as horas para a família. E nós estamos aqui conversando com o Marcos Ciampi, que faz parte da ONG Arca Brasil e que está nos dando dicas de como a gente pode se beneficiar deste convívio maravilhoso com os bichinhos de estimação. Marco, a gente sabe que as crianças, até uns 4 anos de idade, elas não têm muita noção até da sua agressividade, sabe? Às vezes de atos mais violentos com relação aos animaizinhos. Então, muitas vezes a gente vê a criança subindo no animal, puxando pelo rabo, né? Puxando pela orelha. Por quê? Porque eles também estão naquela fase de quererem exercer o seu poder e subjugar o outro. Porque eles estão aprendendo, na verdade, a conviver. E eu queria que você falasse, porque eu como psicóloga eu vejo muito como isso ajuda a criança a se tornar um ser que respeita mais o outro através do convívio do animalzinho, quando o pai e a mãe chamam a atenção e falando, escuta, você está machucando o animal, não pode. Então eu queria que você falasse a respeito disso. Qual é a conduta dos pais com as crianças ou mesmo adolescentes que às vezes agem de maneira agressiva para com um animal? Olha, excelente você ter abordado, viu? Existe mesmo uma fase onde a criança ela vai além dos limites porque ela tem a curiosidade natural. E ela pode não saber que ali tem um ser vivo, não é? Que sente dor, que sente medo, que pode ser oprimido. Então, cabe à família aproveitar esse momento, observar o que está acontecendo e já passar os valores de respeito ao próximo através de um outro ser vivo, não é? Nós sabemos que quando isso não é feito e a criança avança esses limites, isso pode ter implicações na fase adulta seríssimas. Perfeito. Aliás, com relação a isso que a gente tem observado, infelizmente, de um número muito grande de psicopatas, né, e sociopatas aí na sociedade, todos eles têm um histórico de maus tratos com animais e pessoas. Lá atrás, na fase da infância, não é? Então é importante a gente fazer esse trabalho como se fosse um treinamento mesmo para passar os valores para as crianças de que ali tem um ser vivo que não pode agir dessa forma, que ele sente dor, chamar a atenção e ser firme, não é verdade, Marco? Ô, Suzy. Diga, meu querido. Eu acho que o Teco é psicopata. Ai, que horror! Não é verdade, ele tava matando umas baratas ali atrás agora há pouco. Bom, às vezes tem alguns insetos que realmente podem trazer uma série de problemas, então ele matou a baratinha lá, porque não sabia muito bem o que fazer com ela, e além do que ela traz realmente uma série de doenças aí pra nós, né? Bom. Mas eu queria voltar a você, meu querido Marco, e que você falasse também do benefício para os idosos, não é? As pessoas da melhor idade, digamos assim. O que vocês observam dentro da ONG que beneficia as pessoas que estão nessa fase? Olha, exatamente. Após as crianças, é na terceira idade ou na melhor idade, o momento onde há o maior convívio com os animais. Você tem mais o tempo para isso, né? Então, é observado, inclusive, um grau de socialização. Ele se relaciona com aquela sociedade em volta ao passear com o seu animal, ao cuidar, ao ter uma história, o que ele fez de diferente hoje, né? Os filhos já se foram, estão vivendo suas famílias, os netos pouco ele vê, então ele precisa daquela relação cotidiana, isso é fantástico para a terceira idade, né? Inclusive animais também de terceira idade, como nós já começamos a observar, a adoção de animais já adultos para as pessoas adultas ou já indo para a terceira idade. Você falou sobre adoção, que eu acho uma coisa muito importante para a gente abordar, porque como eu falei no início do programa, muitas pessoas dizem, um animalzinho custa caro, então não vou comprar. Ok, você pode ter essa opção de não comprar, mas pense na adoção. Quais são os benefícios da adoção para a pessoa que está tendo esse gesto? Então, Suzy, existe um grande excedente de animais na sociedade, né? E nós temos hoje, felizmente, muitos centros de controle de zoonoses do país que já oferecem animais de excelente qualidade. São animais que buscam e precisam de uma segunda chance
eles vão ser excelentes companheiros. Além disso, existem as ONGs de proteção que fazem cada vez mais feirinhas de adoção, começa a se tornar tradicional essa atitude. Então, realmente, nós estimulamos que ao invés de comprar, a pessoa pense na adoção, porque existe ali um ser carente e que está aguardando uma nova chance para ser feliz e fazer pessoas felizes. Com certeza. E eu queria saber, será que o Tequinho já chegou? Ele foi levar, sabe, o animalzinho dele de estimação para tomar uma vacina e disse que estava lá no veterinário e eu queria saber se ele já chegou. Chegou, Marcinho? Ainda não, ele ligou e falou que tá a caminho, Suzy. Ah, ele está a caminho, porque ele também vai nos dizer se esse animalzinho foi adotado, porque ele é muito bonzinho, ou se foi comprado. A gente vai saber já já. Agora, eu queria saber também como é que os pais devem lidar com a questão da responsabilidade, de ensinar a responsabilidade para a criança, porque a criança também é assim, né? Eu quero, e depois a mãe é que cuida, o pai é que cuida. Quais são as responsabilidades que são compatíveis que os pais deixem para as crianças? Porque, evidentemente, aquela questão, às vezes, de limpar as fezes e tal, e urina, evidentemente, isso não é adequado para uma criança. Mas quais são os cuidados que a criança deve ter quando tiver o seu animalzinho de estimação? Olha, progressivamente, a partir dos 5 anos de idade, que é a idade que nós estimulamos que seja considerado trazer o animal para uma família, ele pode ser ensinado a dar para o animal, inclusive colocar a comida, por exemplo. Concordo plenamente. Zelar ali pela higiene básica ali do espaço, poder escovar o animal. Ótimo. Não é? O animal adora ser escovado, é uma atitude boa para o animal e boa para quem faz isso. Não é? Ele pode passear com o cão, desde que ele tenha competência e seja ensinado, tenha condições de segurar esse animal. Não é? E uma série de outras situações, né? Além das brincadeiras, que isso você não precisa pedir, porque a criança eles adora, né? Quais são as brincadeiras mais adequadas para um animalzinho? Aquela bendita bolinha, porque eles amam de paixão. Além disso, o que você acha que a gente pode estimular uma criança a fazer com um animalzinho? Como brincadeira. Existe uma série de truques, né, que os animais eles estão prontos para aprender, né? Eles são muito curiosos e a criança, ela sabendo como ensinar, hoje sabe-se que é através da gratificação, né, que você reforço positivo, reforço positivo, você faz o animal seguir aquilo que você entende. Esconder objetos, né? Hoje existem umas brincadeiras do tipo de colocar comidinhas dentro de cubos para que ele próprio aprenda a tirar aquela ração dali dos cubos, né? E assim, uma série de artimanhas ali que surgem no dia a dia. Ah, perfeito. E o que mais você poderia dar de dicas com relação aos animais de estimação para que a família se anime, vá conhecer um centro de adoção, essas feirinhas e tudo mais, para avaliar a possibilidade de adotar um animalzinho? Isso. Olha, nós temos um teste no nosso site que nós criamos justamente para essa primeira fase, onde a família começa a pensar em trazer um animal. Ótimo. Chama o teste do proprietário responsável. Muito bom. Então ali, conforme a graduação, as notas que ele vai obter, ele vai recebendo aconselhamentos até ao ponto de, se ele estiver maduro, ele procurar um lugar para adotar o animal. No Centro de Controle de Zoonoses, em São Paulo, por exemplo, são mais de 300 animais que estão aguardando, e animal de todo tipo, todas as características, que inclusive a pessoa pode hoje, nos domingos, ir fazer o passeio com esses animais como voluntário. Ah, que ele ótimo! Pode ir lá, olha, passear, exercitar o animal, e com isso ele vai, quem sabe, ganhando afinidade com algum deles. Perfeito. Opa, dessa ideia eu gostei, viu, Suzy? Sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Eu vou correndo e vou adotar um cachorrinho só pra passear. Tchau, tchau, fui! E volta logo, hein? E com relação, por exemplo, a quando um animalzinho de estimação morre, qual é a atitude que os pais devem ter? Porque muitos pais ficam tão desesperados que falam que o animalzinho fugiu, não dizem claramente que ele morreu. Qual é a atitude que os pais devem adotar quando o animalzinho morre?
Nós aí estamos nos defrontando com um episódio que realmente até nós adultos, né, temos grande dificuldade. Então, observar que o animal ele passa por todas as fases de uma vida, assim como os humanos, e inclusive o último capítulo, não é? Ele tem que ser cercado de todo o respeito, primeiro você oferecendo todas as condições para que esse animal tenha uma vida sadia, e aí esse último fase da vida será menos traumático. O animal ele representa, em outras instâncias, tudo o que o humano vai passar na vida. Como ele tem um ciclo menor, é grande chance da criança observar esse ciclo, não é? Então, cercado de respeito, todas essas fases serão bem-vindas e terão um espaço para a criação dessa relação, desse laço de respeito. Olha, eu digo mais, é fundamental que realmente a criança passe por essas etapas, porque estaremos preparando-a emocionalmente para as perdas maiores que ela vai ter na vida, que são os familiares, as pessoas que ela tem um vínculo muito forte. Então a gente deve falar claramente, olha, o bichinho infelizmente ele morreu, sabe, tinha que ser assim, todos nós um dia vamos partir, você pode fazer a última homenagem. Eu acho importante sim, que a criança veja o animalzinho e se despeça dele, não dar imediatamente outro animal para que venha substituir, deixe lá um período de luto, porque na vida a realidade é essa, você perdeu um ente querido, você não vai substituir, ele é insubstituível. Então aguarde 1, 2 meses para que a criança elabore o luto, sinta a falta sim, sofra, porque isso em algum momento ela vai sentir na vida. Então que seja agora, para que ela se prepare bem, e aí sim, posteriormente, você pode adotar um outro animalzinho, enfim, você pode colocar um outro animal na vida da criança, mas respeitando esse período de sofrimento. Às vezes a gente quer poupar demais e perde uma oportunidade de levar a criança a saber o que é a vida, que são essas situações que fazem parte do dia a dia, não é verdade? Exatamente. E às vezes também eu vejo que tem agora os cemitérios também, não é verdade? Para os animaizinhos de estimação. Tem uma série... Olha, e não é possível, então... Quando o animalzinho morre, o melhor e o ideal é levar até o veterinário o corpinho do animal para que seja, então, cremado? Exato. Como você lembrou, hoje existem crematórios, inclusive, existem os cemitérios e, na falta dessa atitude, existe o veterinário que pode receber ali o animal e ele vai fazer o encaminhamento correto desse animal, desse corpo de animal. Perfeito. Olha, a gente aprendeu hoje muitos benefícios para toda a família quando a gente tem um animal de estimação em casa, não é? Como a gente pode auxiliar no desenvolvimento do respeito, da dignidade, sabe? Com o carinho ao próximo, e os pais devem estar atentos a alguns riscos, porque a gente observa sim que muitas vezes a criança, ela acaba tendo um pouquinho de crueldade, não é? Essa crueldade é em decorrência da sua falta de maturidade em saber até onde ela pode ir. Mas é aí que a gente vai treinar o animalzinho. E para as outras pessoas, aquela coisa gostosa de estar junto, sabe? De ter atenção. E até atualmente, porque a gente sabe que levamos uma vida muito sedentária, o passear com o animalzinho faz bem ao dono e ao animalzinho também, não é verdade? Super, tem as raças, inclusive, que são consideradas raças esportivas. Né? Olha, me diga quais são. São esses animais tipo o labrador, o rottweiler, o weimaraner, o próprio golden retriever. São esses animais que a gente vê nos parques hoje em dia, né? E o border collie. Né? E o nosso amigo vira-lata também. Esse é divino. Haja energia, né? Não, e super inteligente, rápido, né? Meigo, interativo. Olha aí, tudo isso você pode ter como benefício para ter dentro da sua família um animalzinho de estimação. Você gostou da entrevista? Não perca tempo, pode assistir de novo esta entrevista e as anteriores também. É só você acessar o nosso site. Qual é o nosso site, Marcinho? Muito fácil, Facinho, Suzy. prestem atenção. www.paulinas.org.br. Isso mesmo. E você também pode mandar sugestões de pautas para nós. Se você tem dúvidas ou opinião, entre em contato com a gente. Programa Família em Foco. Qual é o nosso e-mail, Marcinho? paulinastv@paulinas.com.br. Olha, Marco, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigada. E qual é o site da ONG Arca Brasil?
O site é www.arcabrasil.org.br. Perfeito. E lá ele encontrará, em qualquer situação de busca, qualquer assunto ligado a esse tema que nós cobrimos aqui. Maravilha. Olha aí, adote um animal e mude a sua vida. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais novidades para vocês. Até já!